Marcos e Vânia, ambos com 35 anos, parecem ser o retrato da felicidade conjugal. Unidos por laços que foram forjados na juventude, o casal compartilha não apenas uma história de amor, mas também a responsabilidade de criar um filho, Rafael, de 5 anos. A chegada de Rafael à vida deles, por meio da adoção, foi um marco que consolidou ainda mais a união do casal. Vânia, uma mulher de determinação férrea e ambição desmedida, sempre teve uma relação complexa com o conceito de riqueza. Para ela, o dinheiro era mais do que um meio para um fim. Era uma prova tangível de sucesso e poder. Essa busca incansável pela prosperidade a levou a dedicar anos de sua vida ao trabalho árduo, culminando na fundação de sua própria empresa. Seu talento para os negócios e sua capacidade de tomar decisões difíceis sem hesitar a tornaram uma figura de destaque no mundo corporativo, elevando-a ao status de milionária. A história de amor entre Vânia e Marcos começou cedo, florescendo em um romance juvenil que, com o tempo, se transformou em um compromisso mais sério. O casamento veio como um passo natural na relação deles, um testemunho do amor e do respeito mútuo que compartilhavam. No entanto, a decisão de não ter filhos biológicos foi algo que Vânia impôs desde o início. Sua vaidade e o medo de que a gravidez alterasse seu corpo foram fatores decisivos nessa escolha. Marcos, por outro lado, sempre esteve ao lado de Vânia, apoiando suas decisões e compartilhando de seus sonhos e ambições. A vida de Marcos e Vânia parecia preencher todos os requisitos de um conto de fadas moderno. Eles tinham tudo: amor, uma casa confortável, sucesso profissional e um filho adorável que completava o lar. Rafael, com seus olhos curiosos e risada contagiosa, era o centro do universo do casal. No entanto, sob a superfície dessa perfeita fachada familiar, uma tempestade se formava, impulsionada pelos desejos e medos mais profundos de Vânia. Vânia, sempre preocupada com sua aparência e status, havia decidido que a maternidade biológica não fazia parte do seu plano de vida. "Não posso me arriscar a perder minha forma", confidenciava ela às suas amigas mais próximas. "Meu corpo é tão parte do meu sucesso quanto minha mente." Essa vaidade, entrelaçada com uma sede insaciável por mais riqueza e reconhecimento, levou o casal a adotar Rafael. Marcos, por amor à esposa e desejo de formar uma família, apoiou sua decisão sem hesitação, embora em seu íntimo almejasse uma família formada também por laços biológicos. À medida que os negócios de Vânia prosperavam, ela se via cada vez mais consumida pelo trabalho, deixando para Marcos a maior parte das responsabilidades com Rafael. A distância emocional entre Vânia e sua família se aprofundava, um abismo silencioso que nem o amor de Marcos conseguia transpor. "Preciso me concentrar na empresa", ela dizia, evitando o olhar de Marcos, que buscava compreensão nos olhos da esposa. "Você sabe como isso é importante para mim." O ponto de ruptura veio de forma abrupta e dolorosa. Vânia, sentindo-se encurralada entre as demandas de sua vida profissional e pessoal, viu no divórcio a solução cruel para seus problemas. "Não posso ser tudo o que vocês querem", ela expressou friamente durante uma discussão com Marcos. "Minha empresa precisa de mim mais do que nunca. Não posso me dar ao luxo de ser dividida assim." Marcos, devastado, tentou argumentar, mas Vânia estava decidida. Ela propôs que Rafael ficasse com Marcos, acreditando que assim poderia se desvencilhar das amarras que a prendiam. No entanto, a ideia de ter que pagar uma pensão para o filho e Marcos a incomodava profundamente. "Não é justo que eu tenha que pagar por uma escolha que não quero fazer", ela murmurou para si mesma, contemplando os números na tela de seu computador. A decisão de Vânia de pedir o divórcio e a subsequente batalha pela custódia revelaram a verdadeira profundidade de sua vilania. Ela estava disposta a sacrificar tudo: seu casamento, seu filho e até mesmo os princípios morais, no altar de sua ambição e vaidade.
A frieza de seu coração se tornou aparente, não apenas para Marcos, mas para todos que testemunharam a dissolução de sua família. Nos dias que se seguiram ao anúncio de seu divórcio, Vânia mergulhou em um estado de agitação e cálculo. A ideia de pagar pensão a Marcos e Rafael a corroía por dentro, não apenas pelo impacto financeiro, mas pelo que ela via como uma derrota pessoal, uma falha em seu meticuloso planejamento de vida. Foi em meio a essa tempestade de frustração e raiva que um plano sinistro começou a se formar em sua mente, um plano que resolveria todos os seus problemas de uma vez por todas. Em uma noite particularmente sombria, Vânia sentou-se à mesa de jantar com Marcos e Rafael, disfarçando seu desdém com um sorriso que nunca chegou aos olhos. "Queridos, eu estive pensando", ela começou com uma suavidade forçada na voz. "Nós merecemos um novo começo, uma última aventura juntos como uma família. Que tal uma viagem para uma praia paradisíaca? Apenas nós três." Marcos, surpreso e cautelosamente otimista, viu nisso uma oportunidade de reconciliação, talvez até um recuo de Vânia em suas decisões recentes. Rafael, inocente e entusiasmado com a ideia de brincar na areia e no mar, aplaudiu a ideia com alegria infantil. "Isso soa maravilhoso, Vânia. Você tem certeza?" Marcos perguntou, buscando sinceridade nos olhos dela. "Claro", Vânia respondeu, escondendo a malícia por trás de seu sorriso. "Vocês vão na frente. Tenho que resolver algumas coisas aqui, mas prometo que me juntarei a vocês no dia seguinte." O plano de Vânia era elaborado e cruel. Ela havia feito arranjos para que viajassem em um avião particular, um toque de luxo que Marcos achou estranhamente generoso, dado o contexto de sua relação naquele momento. O que Marcos e Rafael não sabiam era que Vânia havia subornado um mecânico para sabotar a aeronave, garantindo que o avião nunca alcançasse seu destino. No dia da viagem, Vânia despediu-se de Marcos e Rafael com abraços frios e beijos vazios, observando-os partir com uma sensação de vitória distorcida. Assim que recebeu a notícia do desastre, seu coração não sentiu pesar, apenas alívio. "Afinal, agora não tenho que pagar pensão", ela murmurou para si mesma, um sorriso cruel delineando seus lábios. O sol batia suave na pele de Marcos, arrancando-o de um sono tumultuado por pesadelos de queda e escuridão. A dor pulsante em seu corpo o trouxe completamente à consciência, e ele piscou contra a luz brilhante, confuso e desorientado. Sua mente, ainda embaçada pelo trauma, lutava para entender onde ele estava. A última coisa de que se lembrava era do som ensurdecedor dos motores do avião falhando, seguido por gritos aterrorizados, incluindo o de seu filho, Rafael. À medida que sua visão se ajustava, ele percebeu que estava deitado em uma cama simples, em um quarto modesto, mas arrumado. Através da janela aberta, o mar estendia-se vasto e azul, uma brisa salgada enchendo o ar. Fora, o som de risadas infantis e o barulho das ondas quebrando na praia acalmavam seu coração acelerado. "Você está bem?" Uma voz suave chamou da porta. Marcos virou a cabeça, encontrando os olhos de uma mulher que ele não reconhecia. Ela era bonita, com traços suaves e cabelos que capturavam a luz do sol como fios de ouro. "Você está acordado. Como se sente?" Onde estou? Meu filho, Rafael, ele está..." Marcos começou, a preocupação enchendo sua voz, cortada pela dor de seus ferimentos. "Não se preocupe, seu filho está seguro. Ele está brincando lá fora com as outras crianças. Você está em minha casa, na Ilha de Esperança. Nós o encontramos e a seu filho à deriva no mar", explicou Lúcia, aproximando-se com uma jarra de água e um copo. "Quem é você?" Marcos perguntou, aceitando a água com mãos trêmulas. "Meu nome é Lúcia. Eu moro aqui, nesta ilha. Sou parte de uma pequena comunidade de pescadores e suas famílias. Nós cuidamos um do outro aqui", ela disse com um sorriso caloroso. Nos dias que se seguiram, Lúcia se mostrou uma cuidadora incansável. Ela tratou das feridas de Marcos com ervas e remédios naturais da ilha
explicando-lhe sobre a vida na ilha e como a comunidade operava. Marcos aprendeu que a ilha era remota, sem acesso direto à tecnologia ou comunicação fácil com o mundo exterior. Isso significava que qualquer tentativa de contato para informar sobre seu acidente teria que esperar até que ele estivesse bem o suficiente para fazer a longa jornada até a cidade mais próxima. Enquanto Marcos se recuperava, ele passava horas observando Rafael brincar do lado de fora, a alegria pura do menino em contraste agudo com a situação sombria em que se encontravam. A bondade e a atenção de Lúcia não apenas ajudaram a curar suas feridas físicas, mas também começaram a curar um coração partido pela traição e pela perda. Marcos sentiu uma conexão inesperada com Lúcia, uma mulher que, apesar de ter suas próprias cicatrizes, escolheu viver com esperança e amor. Pela primeira vez desde o acidente, ele começou a sentir algo além da dor e da traição, um vislumbre de paz e, talvez, o começo de um novo começo. À medida que os dias se transformavam em semanas, Marcos começou a se recuperar sob os cuidados atentos de Lúcia. Sua força física lentamente retornava, mas era a cicatrização emocional que marcava a verdadeira recuperação. Lúcia e a comunidade da ilha acolheram Marcos e Rafael como se fossem da família, mostrando-lhes um modo de vida baseado no amor, na simplicidade e na conexão com a natureza. A ausência de notícias do mundo exterior, inicialmente uma fonte de ansiedade para Marcos, tornou-se um bálsamo, permitindo-lhe curar sem as constantes lembranças da traição de Vânia. O piloto do avião, no entanto, permanecia um mistério. A busca por ele se intensificou, mas as águas traiçoeiras e os vastos trechos de mar ofereciam pouca esperança. A comunidade da ilha se uniu na busca, mas com o passar do tempo, a realidade sombria de sua provável perda se estabeleceu. Foi durante este período de recuperação e reflexão que Lúcia compartilhou mais sobre si mesma com Marcos. Em uma tarde tranquila, enquanto observavam Rafael brincar na praia, Lúcia falou sobre seu passado. Eu era casado uma vez. Lúcia começou, sua voz baixa, carregando um peso de tristeza. Nós tivemos um filho, um menino lindo que era a luz das nossas vidas, mas ele foi levado de nós, uma doença que não pudemos prevenir nem curar. Meu casamento não sobreviveu à perda. Marcos ouviu em silêncio, segurando a mão de Lúcia em um gesto de conforto. Ele viu a dor nos olhos dela, uma dor que ele entendia intimamente. Eu vim para esta ilha para escapar, para encontrar algum sentido em uma vida que parecia ter perdido todo o propósito. Ela continuou. Mas aqui eu encontrei algo que não esperava. Uma comunidade, uma família. Eles me ajudaram a encontrar a paz. Houve um longo silêncio entre eles, quebrado apenas pelo som das ondas e das risadas distantes de Rafael. Lúcia, sua força é inspiradora, Marcos finalmente disse. Você encontrou luz na escuridão, algo que estou apenas começando a compreender. Estou tão grato por tudo que você fez por mim e por Rafael. Lúcia sorriu, um sorriso que falava de corações partidos e curados. A vida continua, Marcos, e às vezes ela nos dá segundas chances, mesmo que de formas que nunca esperamos. Naquele momento, algo mudou entre Marcos e Lúcia. Uma compreensão mútua de perda, amor e redenção os uniu de uma maneira que nenhum dos dois poderia ter previsto. Enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranja e rosa, eles compartilharam um beijo, uma promessa silenciosa de novos começos e a possibilidade de um futuro juntos. Marcos, Lúcia e Rafael, tendo passado meses na ilha, finalmente se sentiam preparados para retornar à civilização e enfrentar o que os aguardava. A ilha havia sido um santuário de cura e crescimento, mas agora era hora de encarar o passado e suas consequências. Com determinação e o apoio inabalável de Lúcia, Marcos estava pronto para reivindicar sua vida, ainda sem saber da extensão da traição de Vânia. Ao chegarem ao porto mais próximo e seguirem para a cidade, a realidade da situação começou a se desdobrar diante deles.
A cidade, com suas ruas outrora familiares, agora parecia diferente, carregada com a promessa de confrontos iminentes. Marcos sabia que era apenas uma questão de tempo até que ele tivesse que lidar com Vânia e as decisões que ela havia tomado durante sua ausência. Evitando chamar atenção, Marcos decidiu primeiro observar de longe, tentando colher informações sobre a vida que Vânia levava agora. Ao aproximar-se da casa que uma vez chamaram de lar, Marcos foi tomado por uma sensação de estranhamento. Era como se ele estivesse observando a vida de outra pessoa, um espectador de sua própria história. Foi então que ele a viu. Vânia, a mulher com quem compartilhara tantos anos de sua vida, agora claramente acompanhada por outro homem. Marcos sentiu seu coração apertar, mas foi a conversa que ouviu em seguida que verdadeiramente o abalou. "Estou tão feliz que finalmente podemos estar juntos, sem preocupações", dizia Vânia, com uma leveza que Marcos nunca ouvira em sua voz. "E sobre o seu ex-marido e o menino?", perguntou o homem, sua voz carregada de uma curiosidade superficial. "Eles são passado. Um acidente trágico resolveu isso para nós. Eu paguei uma pessoa para sabotar o avião que, quando caiu, resolveu o problema", respondeu Vânia com uma frieza que fez o sangue de Marcos gelar. As palavras de Vânia atingiram Marcos como um golpe físico. A verdade da situação finalmente se revelou a ele, não apenas a traição de Vânia, mas a profundidade de sua vilania. Ela não apenas havia seguido em frente, como também expressava alívio pela sua suposta morte e a de Rafael. Abalado, mas agora com uma nova resolução, Marcos retornou para Lúcia e compartilhou a devastadora revelação. Lúcia, embora chocada, permaneceu firme ao lado de Marcos. "Vamos encontrar uma maneira de fazer justiça", ela prometeu, sua determinação ecoando a de Marcos. Foi então que Lúcia se lembrou de seu pai, Eduardo, cuja influência e recursos poderiam ser a chave para desvendar a verdade e trazer Vânia à justiça. Com um plano em mente, eles contataram Eduardo, que ficou horrorizado ao ouvir sobre as ações de Vânia. "Eu cuidarei disso", Eduardo assegurou, sua voz transmitindo uma promessa de ação rápida. "Ninguém deve sofrer injustamente. Vamos corrigir isso." Com o apoio de Eduardo, Marcos e Lúcia começaram a montar um caso contra Vânia, coletando evidências e preparando-se para confrontá-la. O que havia começado como um retorno incerto à civilização, agora se transformava em uma missão por justiça e verdade. A batalha seria difícil, mas Marcos sabia que, com Lúcia ao seu lado e o apoio de Eduardo, ele finalmente enfrentaria Vânia e lutaria pelo futuro que ela tentou destruir. Com a revelação das ações de Vânia ainda ecoando em sua mente, Marcos sentia uma mistura de raiva, traição e um desejo ardente por justiça. O apoio de Lúcia e a promessa de ajuda de seu pai, Eduardo, ofereciam um caminho para enfrentar Vânia de uma maneira que Marcos jamais poderia ter imaginado. Nos dias seguintes, Eduardo mobilizou seus recursos consideráveis. Detetives particulares foram contratados para reunir evidências concretas das ações de Vânia, desde registros de comunicações suspeitas até testemunhos de pessoas próximas a ela no período que antecedeu o acidente. Eduardo, com sua influência, também conseguiu garantir que a investigação fosse tratada com a máxima prioridade pelas autoridades. Enquanto isso, Marcos e Lúcia preparavam-se para o confronto inevitável. Eles discutiam estratégias e possíveis cenários, sempre com o cuidado de manter Rafael protegido e alheio aos detalhes mais sórdidos da situação. "Ele já passou por muita coisa", Lúcia dizia, olhando para Rafael brincar, a inocência do menino um lembrete constante do que estava em jogo. A evidência compilada foi devastadora. Gravações de Vânia discutindo o plano para sabotar o avião, comunicações com o mecânico que realizou a sabotagem e até mesmo a admissão casual de seu alívio após o suposto acidente, tudo apontava irrefutavelmente para sua culpa. Com tudo preparado, Marcos enfrentou Vânia, acompanhado por Lúcia e advogados. O confronto ocorreu no escritório de Eduardo, um local neutro,
escolhido para evitar qualquer cena pública. Vânia, Marcos começou, sua voz firme apesar da emoção que ameaçava transbordar. Nós sabemos o que você fez. Tudo. Vânia, inicialmente confiante, seu semblante mudou à medida que a evidência era apresentada diante dela. Seu rosto empalideceu, a arrogância dando lugar à percepção de sua iminente queda. Isso é ridículo, ela tentou argumentar. Vocês não têm nada contra mim. Tem certeza? Eduardo interveio, passando as gravações de suas conversas para o detetive e os documentos que provavam sua comunicação com o mecânico. A justiça será feita, Vânia. Você não está acima da lei. Confrontada com a realidade inegável de sua culpa, Vânia começou a perceber a gravidade de sua situação. A conversa que se seguiu foi tensa, com Vânia tentando desesperadamente encontrar uma saída, mas a extensão e a qualidade das evidências contra ela eram incontestáveis. No final, Vânia foi indiciada, com a promessa de um julgamento justo, mas rigoroso. Parte de seus bens seria congelada e eventualmente vendida para compensar Marcos e Rafael, garantindo que o menino tivesse um futuro financeiramente seguro. Para Marcos, esse não era o fim de uma jornada, mas o fechamento de um capítulo doloroso de sua vida. Ele olhou para Lúcia, cujo apoio havia sido inestimável, e para Rafael, que brincava distraidamente com um brinquedo. Em seus olhos, havia uma promessa silenciosa de um novo começo, longe das sombras do passado. Vamos construir algo novo, Marcos disse a Lúcia, enquanto deixavam o escritório de Eduardo. Juntos? Lúcia sorriu, apertando a mão de Marcos. Juntos, ela concordou. A batalha legal que se seguiu seria difícil, mas com a verdade do seu lado e o apoio de pessoas que amava, Marcos sabia que eles enfrentariam o que viesse pela frente. A queda de Vânia não era apenas uma vitória legal, era uma afirmação de que a justiça, embora às vezes tardia, nunca falharia. Após meses de preparação e um processo judicial tenso e emocionalmente desgastante, o dia do julgamento de Vânia finalmente chegou. Marcos, acompanhado por Lúcia e Rafael, sentou-se na sala do tribunal, o peso da ocasião evidente em seus ombros. Eles estavam cercados por amigos e membros da comunidade da ilha que haviam viajado para oferecer seu apoio. Um testemunho do impacto que Marcos e sua nova família haviam tido sobre aqueles ao seu redor. Vânia, por sua vez, parecia uma sombra de si mesma. A confiança e a arrogância que uma vez a caracterizaram haviam desaparecido, substituídas por uma ansiedade palpável conforme ela enfrentava as consequências de suas ações. Quando o juiz entrou na sala, um silêncio respeitoso se instalou. O processo foi metódico, com a promotoria apresentando uma montanha de evidências contra Vânia. Testemunhas foram chamadas, incluindo especialistas em aviação, que detalharam como a sabotagem foi realizada e rastreada até as instruções de Vânia. Marcos, quando chamado a testemunhar, falou com uma calma e clareza que surpreendeu até mesmo ele. Ele não apenas compartilhou os eventos traumáticos que levaram ao julgamento, mas também falou da dor e da perda, da traição que sentiu e do impacto disso tudo em Rafael. Vânia teve a oportunidade de se defender, mas suas palavras soaram vazias diante da avalanche de evidências e do testemunho emotivo de Marcos. O momento mais impactante veio quando Rafael, com a inocência de uma criança que havia sofrido muito, perguntou: "Por que você queria que a gente fosse embora, mamãe?" A resposta de Vânia foi interrompida por soluços, uma mistura de remorso tardio e a realização do isolamento que suas próprias ações haviam causado. No final, o juiz declarou Vânia culpada, sentenciando-a a uma pena significativa de prisão. Além disso, foi determinado que uma grande parte de seus bens seria vendida, com os fundos destinados a garantir o futuro de Rafael. Nos meses seguintes, Marcos, Lúcia e Rafael começaram a reconstruir suas vidas. Eles optaram por retornar à Ilha de Esperança,
onde haviam encontrado refúgio e um novo começo. Lá, eles trabalharam para expandir a comunidade, utilizando os fundos de Vânia para melhorar a educação e os recursos para todos os habitantes da ilha. A vida na ilha era simples, mas rica em amor e comunidade. Rafael florescia, cercado por amigos e pelo amor incondicional de Marcos e Lúcia, que agora o considerava seu próprio filho. Em uma tarde tranquila, enquanto observavam o pôr do sol sobre o mar, Lúcia disse a Marcos: "Você acha que Rafael algum dia entenderá tudo o que aconteceu?" Marcos olhou para Rafael brincando na praia, a luz dourada do sol refletindo em seus cabelos. Talvez quando ele for mais velho, mas por agora ele sabe que é amado e seguro, e isso é tudo o que importa. Lúcia sorriu, encostando a cabeça no ombro de Marcos. Sim, isso é tudo o que importa. Eles haviam enfrentado a escuridão juntos e emergiram do outro lado não apenas sobreviventes, mas como uma família unida, pronta para enfrentar os novos horizontes que os aguardavam.